Olá, o programa Vida em Jogo volta mais uma vez com a leitura da Palavra de Deus e hoje com um tema que é muito interessante porque ele faz parte do questionamento, das perguntas de muitas pessoas pelo mundo afora, que é acerca da vida após a morte, o que nós conhecemos como a vida eterna. E interessante que no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, um jovem judeu, ele tem um encontro pessoal com Jesus Cristo e nesse encontro ele mantém um diálogo exatamente acerca da vida eterna. Ele faz algumas perguntas a Jesus e Jesus o responde. Eu vou então ler esse texto para você, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e você vai então acompanhá-lo comigo, que diz assim a partir do verso de número 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso obedeço desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E é exatamente aqui que nós vamos conversar, e é exatamente aqui que nós vamos interagir nesse texto que eu particularmente acho fantástico. Por quê? Porque uma coisa é certa. Uma coisa todos nós, de qualquer língua, de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, de qualquer civilização, eu creio que é unânime, todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Vai chegar uma época, um tempo, em que a velhice vai nos atingir, se é que nós vamos ter o privilégio de ficarmos velhos fisicamente, mas as pessoas, de uma forma em geral, elas creem, elas acreditam, elas têm certeza de que um dia vão morrer. A grande questão e a grande dificuldade para muitos está no entendimento acerca dessa vida pós-morte. E aqui nesse diálogo, nessa conversa, fica muito claro acerca da existência da vida eterna. Por quê? Um jovem judeu, e aí você vai entender, era prática do judaísmo. O judeu é um povo cumpridor da Torá, das leis de Deus. E quando esse jovem começa a conversar com Jesus, e ele diz assim: Bom mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Deus disse assim, na pessoa de Jesus Cristo: Você tem cumprido os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não faça mal a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E com certeza, quando houve esse diálogo entre Jesus e o jovem, e ele sabia que desde a sua meninice, desde a sua adolescência, ele cumpria com essas leis de forma rigorosa, esses mandamentos estavam inseridos, digamos assim, no contexto da cultura judaica. Então ele disse: pronto, se realmente isso é o suficiente para que eu esteja um dia na presença de Deus eternamente, então estou legal com isso. Mas aí Jesus disse: olha, vá,
se desfaça de seus bens materiais. O jovem, diz a Bíblia, que era muito rico, ele devia ter muitas propriedades, muitos rebanhos, devia ter ouro, devia ter prata. E aí ele disse, venda tudo que você tem, distribua o dinheiro com os pobres, reparta para com aqueles que necessitam, e você terá um tesouro no céu. E aí quando Jesus toca exatamente no ponto frágil, no ponto de sua inclinação, aonde o seu coração estava depositado, então de imediato a Bíblia diz que houve uma reação. Ele se entristeceu. Ele ficou, digamos assim, perplexo, porque ele disse assim, poxa, eu vou me desfazer de tudo. Mas na realidade não era isso. Não era essa a intenção. Era simplesmente para saber o que estava abrigado, contido no coração daquele jovem. E de uma forma muito rápida, Jesus percebeu e fez com que ele percebesse que a sua âncora de sustentação, a sua base de segurança estava nas suas propriedades. E aí Jesus fez com que aquilo caísse por terra e ele então procurasse entender que o tesouro no céu, que o abrigo no céu, que a segurança em Deus, que a vida eterna tem valor maior, nem sequer é mensurável, nem sequer é comparável a qualquer coisa que o homem possua e venha a ter aqui na terra. E esse é um assunto extremamente importante para as pessoas ouvirem, observarem, vir a ler na palavra de Deus. Por quê? Porque a cultura religiosa, ela ensina o povo de uma maneira completamente errônea e contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Como, por exemplo, alguns ensinam que uma pessoa boa... Você veja que a primeira coisa que o jovem faz é um elogio à pessoa de Jesus. Bom mestre. E aí Jesus refuta. Jesus responde a ele dizendo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Baixe a sua bola, porque não existe ninguém bom. Bom só um, que é Deus. Por quê? Porque a inclinação do homem, o mal, está abrigado, faz parte do caráter e da personalidade do homem. O que não faz com que o homem exerça essa maldade dia após dia, e alguns exercem, mas os que não exercem, é quando o Espírito Santo de Deus habita em seu coração e você segue a sua vida orientado por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, e eu tenho que entender, e nós temos que entender, é que a nossa natureza não é boa. Portanto, não existe obras praticadas por nós que nos dê o aval da eternidade. Isto é, por mais que você seja uma pessoa doadora, contribuinte, do bem, desejando sempre o melhor para as pessoas, fazendo com que outras pessoas sejam beneficiadas, essas ações, elas não são suficientes. Ou essa ação, falando no particular, ela não contribui em nada para a sua salvação. Aí você pode estar aí dizendo, poxa, quer dizer que não adianta nada eu ser uma pessoa boa? Claro que adianta. Porque a fé sem as obras, a Bíblia diz que é morta. O que nós estamos falando aqui, para você entender, que as pessoas confundem muito, é a vida eterna. E a vida eterna, a moradia para sempre com Deus, ela teve um preço. O preço da sua vida, o preço da minha vida, custou para Deus o maior valor de sua existência, que era o próprio Deus encarnado no seu Filho Jesus Cristo, o seu próprio Filho. Então, quando Deus
deu Jesus Cristo por resgate da humanidade, para que resgatasse o homem de volta a Ele, permitindo o homem essa morada eterna na presença dEle, o preço que foi pago foi o sangue de Jesus Cristo, né? O sangue do Calvário. Então, o sangue do Calvário foi o valor pago por sua vida. Portanto, a única condição de eternidade permitida a qualquer ser humano em todo o planeta Terra é a condição de confissão de que Jesus é o único Senhor de sua vida e Salvador de sua alma. Isto é, quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando Jesus dá o último suspiro e, usando no aramaico o tetelestai, está consumado, ele diz assim, pronto, aqui findou-se o meu compromisso, aqui cumpriu-se aquilo que eu vim fazer aqui na terra, eu vim me sacrificar por toda a humanidade, para que eles entendam que o preço da salvação não são obras, não são benfeitorias, não são ações humanas, por mais generosas que elas sejam, por mais equivalentes, por mais valorosas, por mais sensíveis, por mais que seja a sua ação, a ela não lhe é suficiente para lhe dar a vida eterna. E o que a gente mais ouve e vê nos dias de hoje é uma pregação deturpada, uma pregação adulterada da palavra de Deus, fazendo uma conexão às suas ações ou à sua liberalidade de doar, para que você então seja assegurado, é como um prêmio de loteria, ou como um prêmio de um bilhete de seguros, que isso lhe é suficiente para a vida eterna. Ouça o que eu estou lhe dizendo agora. Não é. Eu e você não podemos fazer nada no que diz respeito às nossas forças, à nossa capacidade de inteligência, às nossas forças físicas, às nossas forças espirituais para herdarmos a vida eterna. O preço da eternidade já foi pago. É isso que você tem que entender. Quando o Espírito Santo de Deus sela o seu passaporte da eternidade, lhe dá o direito, lhe dá a reserva de você morar com Deus no céu, é único e exclusivamente, creia no que eu estou lhe dizendo, por causa do derramamento do sangue de Jesus Cristo.